Olá, sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional. Agora vamos para a nossa lição? A nossa lição de hoje é a número 2, de perseguidor a missionário. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em Atos, no capítulo 9, do versículo 19 ao 25. Sugestão de corinho, professor, que eu trouxe para a lição de hoje é Meu Coração Era Sujo, de 3 palavrinhas, um hino muito conhecido. E também, não se esquecendo da sugestão do hino oficial, O Amor de Deus, de Abdi Sadai, o hino, como hino oficial do trimestre. Hoje nós ensinaremos aos nossos alunos sobre o poder de Jesus para transformar vidas, de até mesmo de pessoas consideradas ruins e difíceis. Todos nós nascemos sobre o jugo do pecado. Isso está lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. E dificilmente alguém morreria por um justo, mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Ele entrou em nosso coração sujo e transformou. Jesus Cristo mudou as nossas vidas e quer mudar a vida de outras pessoas também. O ponto central desta lição, quando Jesus entra em um coração, a grande transformação. Nesta lição, os alunos eles devem entender que Jesus ele tem poder para transformar qualquer pessoa, qualquer vida. Eles têm que sair desta aula, entendendo isso, professor, que é o poder de Jesus, para transformar vidas. Não importa o quão difícil é a pessoa, não importa o quão problemática ela possa ser. A criança tem que entender que Jesus transforma qualquer pessoa. Professor, como nós vamos falar de transformação, como em qualquer outra lição nossa que nós vamos ministrar às nossas crianças, nós devemos preparar tudo com antecedência, nós devemos preparar também em oração, em estudo da palavra, e intercedendo por nossos alunos. Não se esqueça de sempre pedir, interceder pelos seus alunos para que o Senhor, através dessa lição, venha transformar a vida deles, transformar a vida da sua família. Então, para essa aula, nós vamos precisar separar alguns antônimos, eu trouxe aqui impresso, que são palavras contrárias, contrária a outra, uma palavra contrária a outra. Por exemplo, mentira é contrária à palavra verdade. Então, eu trouxe os impressos, está tudo lá no Drive, desta aula, completinho, para você imprimir, recortar e estar trabalhando com as suas crianças. Nós vamos trabalhar antônimos para que os alunos eles venham perceber a transformação, o tamanho, a grandeza da transformação que ocorreu na vida de Paulo. Então, nós também vamos precisar de um coração. Eu fiz um coração branco, ele é duplo, ele é de EVA, e pintei com giz de cera. Pintei com giz de cera, professor, normalzinho, simples. A gente faz, de um lado, o coração sujo, com pecado, um coração, e depois, quando Jesus entra na nossa vida, no nosso coração, um coração transformado, renovado, Então, nós também vamos precisar também para essa aula, já vou de antemão já começar a explicar aqui o nosso cenário, feito com caixa de leite, de papelão, Vou mostrar como é o cenário, eu usei eu acho que foi 2,5 caixas de papelão para fazer essa muralha. E daí depois tem o molde tudo da casinha, que eu vou usar como uma sinagoga, e o molde das pessoas, feitas de rolinhos de papel higiênico. Então, está mostrado. Nós também vamos precisar de um cesto. O cesto eu fiz de papelão. Ele tem, eu recortei um retângulo, no tamanho de uma régua, mais ou menos a largura de 10 centímetros, que eu recortei, aí eu dobrei ao meio e recortei para mim fazer o fundo. O fundo, depois, você vai recortar conforme o tamanho. Eu coloquei, fixei com um grampeador e
Fixei o fundo, fiz o fundo para ficar, porque nós vamos precisar de um cesto, e depois, para completar, o meu eu não terminei, porque eu queria mostrar para vocês como eu fiz. Então, para completar, a gente depois cola para ficar bonitinho, o cesto bonitinho. Faz um furinho, né, que nós vamos precisar que esse cesto ele desça sobre as janelinhas, a aberturinha da muralha. Eu usei um furador, mas você pode estar usando um lápis, uma caneta ou a ponta da tesoura para fazer um furinho de cada lado do cesto. E barbante. Um barbante simples, mas você usa a linha que você tiver aí disponível, porque nós vamos descer o cesto e o saulo sobre aquela abertura da janela. Abertura da muralha. Então, explicando o cenário já de antemão, nós vamos agora para a nossa lição. O destaque bíblico, né, para esta lição, para o nosso elevo espiritual professor, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao 24. A nossa memória em ação, professor, nós vamos estar utilizando os antônimos, né? Como eu já mostrei antes, nós vamos usar os antônimos para memória em ação. Nós vamos usar o coração sujo, né? O coração limpo e sujo, e também o recorte, né, do versículo bíblico para este momento. Não se esqueça, eu esqueci de frisar, professor, não se esqueça de atualizar o seu panorama bíblico, o passaporte, né, com a criança, porque eles gostam muito. Às vezes, na correria, a gente não faz a chamada, não consegue realizar a chamada, porque a gente programa algo, né? A gente tem planos, mas Deus tem outros planos, né? Então, às vezes, acontece alguma coisa ali, tu acaba esquecendo de fazer a chamada. Mas se você conseguiu fazer, né, atualizar o passaporte com as suas crianças, porque elas vão gostar, porque cada uma cola a sua, você não vai ficar desatualizada na sua chamada depois. Aí é só olhar cada passaporte, quem veio na aula 2, coloca ali, atualiza e está tudo certo. E não se esqueça também, professor, do nosso kit missionário para a gente estar trabalhando nessa aula. Então, eu sugiro que o nosso momento da memória em ação seja para depois da história bíblica. Aí, depois da história bíblica, você peça para cada aluno abrir a sua Bíblia lá no versículo indicado, né? Vamos virar aqui para nós colocarmos o nosso versículo indicado. No nosso versículo indicado, aí você peça para eles lerem, né? Sempre tem algum aluno que quer ler. Às vezes ele nem sabe ler, mas porque lá eu tenho a minha turminha, eu não sei ler, mas eu quero ler, pro. Aí a gente vai lendo junto com ele repete, e assim, eles gostam de participar. E é bom que eles vão exercitando, vão se familiarizando com as letras, né? Então, peça para alguém que desejar ler em voz alta e explique o significado do versículo. Comece explicando que quando Jesus ele faz morada em nosso coração, aí você vai utilizar o coração, somos transformados. Antes nós vivíamos para agradar a nós mesmos, cheios de pecado, né, cheio de vontades próprias, né? Nós procurávamos agradar somente as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, as coisas mais carnais. Mas agora, com Cristo habitando no nosso coração, o nosso coração não pode ser mais sujo. Então, quando Cristo habita no nosso coração, Ele limpa o nosso coração, Ele transforma. Agora, com Cristo, nós vivemos para agradá-lo, para agradar aquele que entregou a sua vida por nós e que ressuscitou para que nós possamos viver com Ele eternamente. Então, vamos agora ver as transformações que Deus faz em nossa vida. Como é que Deus vai transformar nosso coração de sujo, cheio de pecado, cheio de coisas erradas, para um coração limpo, um coração como o coração de Jesus. Aí agora você vai trabalhar os antônimos, professor, para que as crianças venham compreender como é a transformação,
como é o tamanho da transformação que aconteceu com Saulo e como é também a transformação que deve acontecer na nossa vida. Aí você vai pegar os seus antônimos, eu esqueci de colocar a fita aqui, mas eu vou colocar em um, mas você vai trabalhar com suas crianças. Vamos trabalhar o perseguidor. Perseguidor, o antônimo de perseguidor. Deixa eu levar minha fita. Perseguidor. Aí você vai colar, né? Como eu sugeri aqui o molde, você coloque duas silhuetas de um homem. E aí você vai colar o perseguidor. Este homem, antes de conhecer Jesus, ele era perseguidor. Ele perseguia os cristãos. Mas agora com Jesus, às vezes a gente se atrapalha um pouco, professor, mas é assim mesmo. Mas agora com Jesus, ele virou um missionário. Né? Ele virou um missionário. Aí você pode estar trabalhando os outros antônimos. Ele era mau, né? Mas transformado por Jesus. Agora com Jesus no coração dele, ele é bom. E assim você vai trabalhando e mostrando às crianças como era o homem sem Jesus antes e como ele foi transformado e foi renovado e foi desejoso de agradar ao Senhor, fazendo agora boas ações, tendo boas maneiras. E assim você vai explicando para a sua criança como é o tamanho, né, da transformação. É claro que ocorre na vida da gente muito mais transformações do que essas, né? Explique para as suas crianças, do que essas que a gente vai trabalhar. Mas é assim, aí deixa as crianças perguntarem, participarem. Se elas quiserem colar ali, você deixa ela participar, porque é importante que elas, participando, elas vão lembrar, depois em casa, vão lembrar da lição aprendida. Então, assim você vai utilizar os antônimos para explicar a transformação de Jesus, né, que Jesus faz em nossas vidas. E aí você também pode fazer o cartazinho, né, dividir a turma em três grupos. Cada grupo vai falar, né, vai repetir a sua parte em voz alta. E assim todos vão decorar o versículo bíblico de hoje. Essa é a minha sugestão, professor. E também agora nós vamos para a nossa missão de hoje, para o nosso kit missionário. Nós vamos conhecer mais um item, né, do nosso kit missionário. Aí antes você já prepare, né, já o impressinho para cada criança que vai receber. Hoje é o cinto. O cinto, né, é usado para segurar, para firmar uma roupa, né? Ele é usado para dar firmeza, né, para não deixar cair. Então, e o cinto para o cristão? E esse cinto espiritual cristão? É o cinto que ajuda o cristão a se firmar na verdade, né? Ajuda ele a viver na verdade, mas na verdade do quê? Frise com as suas crianças, na verdade da palavra de Deus. O cinto ajuda ele a se firmar na palavra de Deus, no ensinamento de Jesus, naquilo que ele deixou para nós fazermos. Então, você frise isso bem com a sua criança. O cinto, ele protege os cristãos. A partir do momento que a gente se firma na verdade, nós ficamos protegidos do golpe baixo do maligno, né, das mentiras dele, né, do inimigo de Deus, do inimigo da nossa alma. Então, neste momento, após a explicação do item, entregue, né, para cada criança o seu item, coloque na sua mochilinha e você junte as suas crianças, ore com elas, pedindo para que Deus venha ajudar essas crianças a se firmar na verdade do Evangelho da paz. Né? Porque há muitos aí que pintam, né, o evangelho colorido, né, o evangelho de outra forma, mas não, nós temos que levar o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da paz, do amor, do perdão, da união, e assim a gente vai falando para as suas crianças. Nós vamos ensinando elas na verdade, no caminho da verdade. E peça também para Deus, para que Deus venha proteger essas crianças dos golpes baixos do maligno, das mentiras, das sutilezas que o inimigo vem lançando sobre as nossas crianças, né? Então, elas precisam estar protegidas. Ore sempre buscando isso,
buscando isso para as suas crianças, professor. E para você também, né? Porque nós também precisamos estar protegidos, estar firmados na verdade, né? Então, por nós também. Eu trouxe também aqui, professor, né? Eu deixei ali no vídeo da aula passada como fazer o pacotinho, né? Eu trouxe aqui como fazer o pacote. O vídeo ensina a fazer uma embalagem, né, para presente. Mas aí você pode estar utilizando, recortando redondinho aqui em cima, né, para fazer a mochilinha, porque eu achei muito interessante, é mais fácil, é mais prático. Até as minhas filhas sabem fazer, elas viram eu fazer o kit missionário e fizeram para suas professoras e deram de presente uma mochilinha para as professoras dela. Então, é muito prático de fazer. Pode parecer difícil, mas não é, professor. Aí você só vai precisar, deixa eu pegar aqui. Você só vai precisar fazer umas tiras, né? É o tamanho de uma folha sulfite. Deixa eu pegar aqui, ó. É o tamanho de uma folha sulfite, ó. 2 tiras para fazer a alça. Você vai só precisar, tem um moldezinho ali no Google Drive. Só porque pode ser que não consiga fazer, pode parecer meio tortinho, mas aí você vai ajeitando, vai ficando tudo certinho. Né? Você vai fazer tipo um bolsinho, que é mesmo, ó, dá para fazer a parte de cima, né? E também para utilizar, para a gente estar fazendo a parte de baixo, ó, o bolso, um sobre o outro. Você pode estar fazendo um sobre o outro. O moldezinho está tudo ali no Google Drive, e assim você vai pintando do seu jeito, fazendo do seu jeito, e vai ficar bem lindo, tá, professor? Quanto mais simples, melhor. Também trouxe o modelinho do mapa. Nesse momento, nessa aula, Paulo já começa a ir de uma cidade para outra, né? Que nós vamos falar das viagens deste missionário. Então, o mapa vai ajudar as crianças a entender qual foi o caminho que ele percorreu. Então, ele estava em Damasco, mas depois ele foi para Jerusalém. Vamos ver no mapa? Você pode estar levando as crianças a ver o mapa. Elas têm que aprender a se encontrar no mapa. Eu deixei ali a sugestão, né, do mapa antigo, das cidades e terras antigas, né, com seus respectivos nomes, e agora como está o mapa, as terras atuais, porque muitas cidades mudaram de nome, né? Então é bom as crianças saberem que mudou muita coisa com o tempo. Então, a minha sugestão, né, do kit missionário é esse. Agora, né, a gente vai falar dos moldes. Deixei ali no Google Drive o moldezinho da atividade, né, atividade para trabalhar com essas crianças sobre a lição, para reforçar o ensino. E também o moldezinho da lembrancinha. Eu preparei uma lembrancinha bem simples, mas que vai fazer a criança lembrar. Ah, mas elas vão rasgar depois. Mas, primeiramente, vocês, né, sempre antes de dar a lembrancinha, você reforce o ensino, né? Aqui, cada criança foi transformada, vocês têm Jesus no coração. Então, olha só, você é uma criança nova, você tem Jesus dentro do seu coração. Você deve ser uma nova criança. Se você cometia coisas erradas, fazia coisas erradas, agora não deve mais fazer. E assim você entrega a lembrancinha, reforçando o ensino para as suas crianças. Foi isso que eu preparei com um pirulitinho, fixei com fita adesiva. E assim as crianças ficam muito contentes de ganhar uma lembrancinha. A nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Dinamarca, né? Que ela fica no continente europeu, a sua capital é Copenhague. Sobre a Dinamarca, segundo a ONU, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Olha só que interessante. E lá também na Dinamarca tem uma extensão litorânea muito vasta, muito grande. Tem muitas praias, tantas, que você nunca vai estar mais de 50 quilômetros longe do mar. Olha só que interessante. Lá também tem um castelo chamado Kronborg. Ele é patrimônio mundial da Unesco, né? E é um elegante castelo, né? Estilo da Renascença, e ele foi inspirado, serviu de inspiração a William Shakespeare escrever a peça Hamlet.
Lá também na Dinamarca está localizado o segundo maior parque de diversões do mundo, o Tivoli Gardens. E a Dinamarca também tem uma coisa muito interessante que eu encontrei, que no dicionário dinamarquês não existe a palavra por favor. Não existe a palavra por favor, mas as boas maneiras existem em todos os lugares do mundo. Então, lá também na Dinamarca, né, foi onde surgiu, foi fundada uma empresa que fabrica, né, que faz o Lego, né, porque o nome Lego é uma abreviação das palavras dinamarquesa Leggodit. Eu acho que eu pronunciei corretamente, que significa brincar bem. Essa empresa foi fundada pelo Ole Kirk Christiansen, acho que é isso. Umas palavras meio difíceis. Lá na Dinamarca também tem outro fato interessante, que lá tem mais bicicletas do que carro. A cidade de Copenhague, ela é dominada por ciclovias, por estacionamentos e sinais de trânsito feitas especialmente para os ciclistas. Olha só que interessante, lá eles vão trabalhar, vão e voltam do trabalho de bicicleta, muito bom, né? Muito bom isso, eles exercitam o seu corpo, né? Respiram um ar puro e é muito bom para a saúde. A Dinamarca também possui mais de 400 ilhas, mas somente 70 ilhas são habitadas. E lá, olha só, outro fato interessante que eu encontrei, lá existe o menor hotel do mundo, o Hotel Central, que fica lá em Copenhague. O tamanho dele só tem um quarto, e ele é somente 1 metro quadrado, olha só, que pequeno, né? Muito pequeno mesmo esse hotel, e está localizado em cima de uma cafeteria. E a nossa última curiosidade é que na Dinamarca existe uma lista com 7.000, né, nomes pré-aprovados para os pais escolherem o nome dos seus bebês. Olha só, e se o nome que os pais escolherem não tiver na lista, eles têm que pedir permissão para a igreja local e também para os oficiais do governo para escolher o nome. Se eles não aceitar, não pode registrar a criança com aquele nome. Olha só, que interessante. Então, agora nós vamos para o nosso momento mais especial, que é o momento da história bíblica, que nós vamos entrar, como eu já expliquei o meu cenário aqui, professor, já falei um pouquinho como eu fiz ele, tá tudo lá no Drive, um moldezinho, né, dos meus bonequinhos feitos com rolinhos de papel, e da casa também, que hoje eu vou usar ela como sinagoga, né, eu vou usar o fundo, né? E também o muro de caixa de papelão. Muito fácil, muito prático de fazer. Você mesmo pode fazer na sua casa. Faça do seu jeito, com a sua simplicidade, com a sua criatividade, que vai dar tudo certo. É isso que as minhas filhas falam para mim. Mãe, vai que vai dar certo. Faz que vai dar certo. Então, você pode começar, professor, relembrando a aula passada. Perguntando para as suas crianças, vocês lembram de Saulo? Na aula passada, ele foi cheio do Espírito Santo para falar do amor de Jesus às pessoas. E ele passou a ter Jesus na sua vida. O seu coração, desse momento também você pega o seu coração, pegue o coração de EVA. O coração dele foi limpo, ele não podia e nem queria mais fazer coisas erradas. Ele não queria mais cometer os erros, ele não queria mais que o seu coração ficasse sujo, porque Jesus já limpou o coração dele, e ele agora é outra pessoa, foi transformado. Mas e agora? O que será que ele vai fazer? Pergunte para as suas crianças. Será que ele vai voltar para casa? Será que ele vai ainda prender os cristãos? Aí escute a resposta, né, das suas crianças, porque é bom a gente já começar trazendo elas, fazendo elas pensar, trazer elas para a história bíblica. Então, espere a resposta de cada criança e diga, Saulo, ele ficou mais uns dias lá em Damasco, aprendendo com os discípulos, né, deixa eu virar um pouquinho aqui, aprendendo com os discípulos que ali estavam em Damasco. Aí você fale, professor, reforce que na aula passada, o Saulo, ele queria entrar nas sinagogas para aprender quem estava falando de Jesus. Mas agora que ele conheceu Jesus, que ele foi transformado, sabe o que ele foi fazer na sinagoga? Ele foi contar a todos que Jesus era o Filho de Deus. Olha só,
Que impressionante, olha só. Quão grande foi a transformação de Saulo. Ele queria perseguir, matar quem estava falando de Jesus, mas agora ele foi lá para falar de Jesus. Reforce isso com as suas crianças. Agora, em vez de perseguir, ele era anunciador da palavra, anunciador da salvação em Cristo. E as pessoas se admiravam e se espantavam. Professor, nesse momento você faça expressões faciais e peça para as suas crianças repetir, imitar a sua expressão facial. Eles ficaram admirados do conhecimento dele. E alguns ficavam espantados. Por quê? Não era aquele que estava querendo matar os cristãos? Agora ele está falando de Jesus? Faça uma cara de espantado, de admirado, e assim você vai interagindo com a sua criança na hora da lição. E sabe o que alguns diziam, as crianças? Que eles diziam, não é este homem que até matava os seguidores de Jesus? E não foi esse que veio até aqui para prender os cristãos? Olha, e sabe de uma coisa? Quanto mais as pessoas duvidavam de Saulo, mais ele se esforçava para anunciar a verdade, mais ele se esforçava para falar que Jesus era o Filho de Deus. Ele não se abateu, ele não desistiu, ele continuou a falar. Sim, ele continuou firme, falando, anunciando a salvação. Jesus, ele tornou Saulo, você pode falar, esse aqui é o meu Saulo. Jesus tornou Saulo uma nova pessoa. Ele transformou Saulo de inimigo a amigo de Deus. E ele transformou este homem em um dos maiores missionários da história. Né? Olha só que interessante, crianças. Ele perseguia, mas agora ele anuncia a todas as pessoas. E até hoje ainda são anunciadas, é falado as palavras, os ensinamentos de Saulo. Olha só, de Paulo. E ele pregava tão bem, que os judeus começaram a ficar com raiva. Eles se irritavam, ficar com raiva. Sabe por quê? Porque eles não sabiam mais nem o que falar, nem o que argumentar com Saulo. Não, porque Saulo era um grande conhecedor da palavra de Deus. Saulo, ele conhecia muito bem as escrituras sagradas. E depois que ele conheceu Jesus, desceu o Espírito Santo sobre ele e revelou tudo, revelou a verdade, revelou tudo para Saulo. Olha só que interessante. Por isso que ele falava e os judeus não conseguiam argumentar, porque houve a revelação. Deus revelou tudo para ele. Todo o mistério, sim, da salvação para ele poder anunciar às pessoas. Olha só, então eles se irritavam, ficaram com raiva. E depois de alguns dias, teve alguns, separe alguns, professor, teve alguns que tramaram, se reuniram para tramar, para pegar o Saulo e matar. E aí eles começaram, eu virei aqui o meu cenário, eles começaram, vamos tentar virar aqui, virar para nós aqui. Derrubei os meus... E eles começaram a vigiar os portões. Aí você coloque ali nos seus portões, né, alguns dos seus bonequinhos, né? Os judeus começaram a vigiar os portões dia e noite, só esperando o Saulo passar para eles poder pegar ele e matar. Olha só. Mas acontece que ainda bem que Deus estava com Saulo. Né? Antes de conhecer Jesus, Saulo era quem queria matar os cristãos. Mas agora, ele que corria perigo de morte. Ele que corria risco de morrer. Olha só. Mas ainda bem que Deus estava com Saulo. E ele ficou sabendo dos planos dos judeus. E aí surgiu um plano de fuga. Aí você pega e instigue, né, a curiosidade das suas crianças. Aí vamos descobrir, mas a gente não pode falar muito alto. Você sussurre com as suas crianças. Chame as crianças, venham aqui, crianças, que eu vou falar para vocês. Qual era o plano do Saulo
para fugir dessa cidade e não ser pego pelos judeus. Então, você sussurra e fala que certa noite os cristãos que ficaram amigos de Saulo, aí você pegue 2 cristãos, os cristãos que ficaram amigos de Saulo, eles pegaram um cesto, neste momento a gente vai usar o cestinho. Eles pegaram um cesto e colocaram o Saulo dentro do cesto. Colocaram o Saulo dentro do cesto e eles passaram o Saulo. Vamos passar aqui, gente. Vamos passar o cesto primeiro. Por isso que eu fiz ele larguinho. Vamos passar aqui. Eles passaram o Saulo pela abertura do muro e foram descendo, aí você desça devagarzinho, e foram descendo Saulo pelo muro, e os judeus não perceberam. Depois você arrume o cenário, tá, professor? Porque aqui ficou muito próximo, é do outro lado, façam um cenário onde fique a abertura um pouquinho longe do portão, porque as crianças, elas são inteligentes, elas vão dizer, mas probabilidade de ver. Elas são inteligentes, eu tiro pelas minhas lá na minha salinha. Então, mas aqui é só para mostrar para você como é que você vai fazer. Desça o Saulo pela abertura dentro do cesto. E aí, o Saulo, olha só, conseguiu fugir. Eles conseguiram descer o Saulo pelo muro da cidade. E Saulo fugiu de Damasco. E sabe para onde ele foi, crianças? Ele foi lá para Jerusalém, aonde a gente viu no mapa. Aonde a gente viu no mapa. E você reforce ou mostre agora no mapa para as suas crianças. Ele foi para Jerusalém para continuar a falar das boas novas de Cristo. Olha só, ele não parou não. Eles queriam matar ele por estar falando da verdade, mas ele não parou de falar a verdade. Ele foi para outro lugar, falar da verdade, da salvação de Cristo. Em Cristo. E aí, professor, nós chegamos ao final da nossa lição, né? Eu espero, né, que você tenha compreendido o que eu queria passar para você, né, mas é só uma sugestão, você pode estar trabalhando com as suas crianças do seu jeitinho, né, da sua maneira, de acordo com a sua realidade aí na sua congregação. Neste momento, no final, né, da lição, na história bíblica, você reúna as suas crianças. Se você escolheu para falar agora do Memória em Ação, neste momento, né, faça o reforço com a Memória em Ação agora no final. Se não, você junte as suas crianças, ore juntamente com elas para que Deus venha transformar, assim como Deus transformou a vida do Saulo, que Deus também, que Jesus venha transformar a vida de cada uma delas. Leve as suas crianças para Cristo. Eu espero, né, que tenha ajudado, né, a minha sugestão da lição. Professor, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Eu espero te encontrar na próxima aula. Que Deus abençoe essa vida. Amém.